Uniclac. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, a aula de hoje, quando as pessoas verificam aí no slide o Windows XP, já se sentem assim, puxa vida, mas o Windows XP? Por que eu preciso estudar o Windows XP? Gente, infelizmente, ou felizmente, por como você já tem vários anos de estudo, poderia ser mais fácil de você entender o que pode ser cobrado. Existem algumas bancas específicas, alguns editais que solicitam ainda o Windows XP. Para vocês terem uma noção, no ano de 2017 você pode pesquisar que vai ter várias estatais, várias prefeituras municipais, cobrando sobre o Windows XP. Então a LAC, pensando em vocês alunos, preparamos um módulo específico sobre o Windows XP, onde nós pesquisamos todas as questões que já foram cobradas, todos os conteúdos que já foram cobrados e fizemos um resumão, um pacotão para que você esteja preparado para qualquer tipo de concurso, tá bom? Então esse módulo é específico para se cobrar o Windows XP na tua banca, tá? Existem algumas nomenclaturas diferentes, É claro que como se trata de um sistema muito antigo, para quem não sabe, o Windows XP foi lançado no ano de 2001, já temos aí 16 anos de mercado, Ele já é um sistema defasado, Tanto é que ele não tem nem suporte, mas eu preciso estar preparado para ele, porque existem algumas bancas, como eu citei, que ainda cobram ele, beleza? Bom, nós estamos falando do Windows XP e sabemos que ele é um sistema operacional, correto? Sem mais delongas, vamos começar a aula, O que é um sistema operacional, professor? Sistema operacional, gente, nada mais é do que uma coleção. Dependendo da sua banca, pode cobrar conjunto. Conjunto de o quê? De programas que permitem interagir homem-computador, que é eu e você com a máquina, e também gerenciar o mesmo, Então é gerenciar o computador. Então eu quero que vocês gravem, tá? Essa palavrinha mágica, coleção. Ou pode também estar escrito conjuntos. Professor, por que não é um programa só? Porque, gente, o sistema operacional ele é a base de tudo, Nós vimos lá na aula de software que existem 3 categorias de sistema. Nós temos o software base, nós temos o software aplicativo e nós temos os software utilitários. O sistema operacional ele se enquadra na categoria de software base. O que é um software base? É aquele que necessita para que todo o resto funcione. Então, o que acontece? Ele gerencia o quê? Gerencia tudo, gente. Tudo mesmo, tá? Então, lembre-se, o sistema operacional é uma coleção, de modo que vai ter um sistema para gerenciar arquivos e pastas, o hardware, o software, gerenciar os outros aplicativos. Então, eu preciso de vários programas trabalhando em conjunto. Além dessa parte de trabalhar em conjunto, a gente tem que entender o seguinte, que assim como nos outros sistemas operacionais, a máquina, o computador em si, independente se for notebook ou computador pessoal, o PC, desktop, ele entende uma linguagem só, que é o 0 e 1, que é essa linguagem chamada de binário. Só que nós, seres humanos, nós não entendemos binário, nós entendemos interface gráfica, certo? Então o que o sistema operacional faz, professor? O sistema operacional ele é um intermediário, tá? Por que ele é um intermediário? Ele pega a informação IG, que é a interface gráfica, transforma na linguagem que a máquina entende. A máquina entende 0 e 1. Essa linguagem é chamada de binário. O computador vai pegar essa instrução que você pediu, vamos supor que você queira abrir um arquivo do Word, Ele vai processar em binário e o sistema operacional agora ele faz o processo inverso. Ele transforma o binário em IG, que é a interface gráfica. E isso a todo e santo momento. Então por isso que o sistema operacional, gente, ele é um software base, porque ele serve para tudo que você imaginar quando se trata sobre o seu computador. Beleza? Então, primeira coisa, o sistema operacional é isso. Ele é uma coleção, um conjunto de programas que permite interagir máquina e o ser humano e gerenciar o computador. Beleza? Fora isso, temos que saber também uma coisa importante, que analisando as provas, as questões
realizadas até o presente ano, gente, eles cobram também como é constituído, né, esse sistema operacional. E esse sistema operacional é constituído de duas coisas, né? Primeiro, tem um núcleo, que pode ser chamado de kernel, né? Que na verdade é a nomenclatura correta, né? Kernel, traduzindo para português, é núcleo, né? O que seria o núcleo? O núcleo é como se fosse o centro das operações, certo? É onde que fica reunido todos os programas que são, de certa forma, de suma importância ou para que o funcionamento, né, a base, a estrutura, a grosso modo, né, do sistema operacional. E ele pergunta também o seguinte, sobre interpretador de comandos, também conhecido como shell. Eu não falei para vocês que o computador ele tem, na verdade o sistema operacional ele tem duas funções básicas, gerenciar o computador, né, e fazer a interação entre o homem e a máquina? Bom, quem gerencia o computador? O kernel. Quem faz a interação homem-máquina? O shell, tá? Eu sei que isso soa diferente, né? Soa estranho para vocês, porque são nomenclaturas técnicas, mas nós precisamos saber. Toda vez que falar, né, a palavra núcleo e kernel, você tem que imaginar o seguinte, que é o centro de operação do sistema operacional, onde gerencia praticamente tudo. Quando se soar, né, quando você verificar a palavra shell, né, o que seria esse shell? Seria um interpretador de comandos, é como que vai ser a interação entre o homem e a máquina. E aí para isso, já caiu em pegadinha de concurso público, existem dois tipos, tá gente? Dois tipos de interação homem-máquina, que eu costumo chamar de IHC, tá? Interação homem-máquina, homem-computador. Professor, como assim tem dois? Né? Normalmente, né, vocês estão acostumados, né, com o quê? Com o shell gráfico. O que é shell gráfico? Você tem interface gráfica, certo? Só que, assim como os outros sistemas operacionais, Windows 7, Windows 8, o Windows XP, mesmo que seja desatualizado, digamos de passagem assim, defasado por ter lançado no ano de 2001, ele também permite que você trabalhe via shell textual, também chamado de linha de comando. Então quer dizer que, mesmo que o Windows XP seja um sistema bem antigo, né, ele tem duas opções de trabalhar com interface gráfica? Sim. Na verdade, gente, todo o sistema operacional antigamente, né, lá nos primórdios, na década de 80, 90, ele, por padrão, era shell textual. Certo? Então a interface gráfica é como se fosse um plus, né? Ele veio depois. Por quê? Porque para você trabalhar com shell textual, você tem que dominar os comandos. E assim você se lembra que na década de 90 só pessoas que trabalhavam na área de informática conseguiriam manusear. Hoje não. Hoje, mesmo que você não domine o sistema operacional, você consegue fazer algumas operações, porque ele ficou intuitivo, porque ele tem ícones, então ele te influencia, mesmo que você não consiga entender o que está acontecendo, beleza? Então, lembre-se disso, tá? O sistema operacional, ele é constituído por dois principais setores, né? Que é o núcleo, também chamado de kernel, e o shell, chamado de interpretador de comandos. Qual é a função do núcleo? Ele gerencia, é uma central de operações. Qual que é a função do interpretador de comandos, também chamado de shell? Ele faz a interação entre o homem e o computador, né? Lembrando que existem dois tipos. Nós temos o shell textual, que vai ser a interação que se dá entre o usuário através de linhas de comando. Também pode cair, dependendo do teu concurso, prompt de comando, tá? Prompt de comando, que é executado por uma ferramenta chamada CMD Command, né? Ou MS-DOS, tá? Então essas nomenclaturas podem cair no teu concurso, ou ele pode cair o padrão, né? Quando você trabalha com o Windows XP, é interface gráfica. Por que é interface gráfica? Porque você está trabalhando com shell gráfico, também chamado de GUI. Professor, o que é GUI? Interface gráfica do usuário. Então lembre-se disso, tá? Se cair numa questão seguinte, só é possível trabalhar através de interface gráfica no Windows XP, verdadeiro ou falso?
Falso, porque nós podemos também trabalhar com shell textual, tá? Então, mesmo que ele seja muito antigo, até porque o padrão era para ser shell textual. Então, lembre-se, o shell gráfico foi um plus, foi adicionado com o decorrer dos anos, mas o principal sempre foi o shell textual, beleza? Partindo disso, nós vamos verificar agora quais são as responsabilidades do sistema operacional Windows XP. Então, o que ele faz, né? O que ele garante para o usuário? O sistema operacional Windows XP, gente, ele tem 3 funções básicas, tá? Essas funções você precisa saber. Ele gerencia todos os recursos de hardware. Vamos lá para a aula 1. O que é hardware? Toda a parte física. Ele gerencia também, controla toda a execução de programas. Que programas? Toda e qualquer espécie, né? O Word, Excel, PowerPoint, né? Nós podemos pegar sistemas de antivírus, sistemas de navegação na internet. Então tudo ele é gerenciado pelo Windows XP. E também, né, ele faz a interface entre usuários e máquinas. Então já caiu, né? Na verdade cai-se muito quando perguntam sobre o Windows XP o seguinte, tá? Para nós ficarmos preparados. São funcionalidades referente ao sistema Windows XP, exceto, né? Gerenciar impressora, verdadeiro. Gerenciar mouse, verdadeiro. Gerenciar Word, verdadeiro. Gerenciar arquivos e pastas, verdadeiro. Realizar navegação na internet. Por exemplo, quem faz a navegação na internet, gente, é o usuário, né? Até, diga-se de passagem que é o seguinte, você pode ter um sistema operacional, não ter conexão com a internet e o sistema operacional vai funcionar normalmente. Então, se falar, né, para você abrir um aplicativo específico, conectar num aplicativo específico, é função do sistema operacional. Agora, navegar na internet, né, abrir e-mails, isso não é função do sistema operacional. Isso é função do usuário. Então, o sistema operacional ele gerencia tudo que foi envolvido para a parte de hardware, tudo que foi envolvido para a parte de software. E além do mais, ele também faz a interação entre homem e computador, até porque nós vimos no slide anterior, a máquina entende binário e o computador, né? Na verdade, a máquina entende binário e o ser humano, nós entendemos interface gráfica. Agora vamos começar a evoluir o nosso assunto, né? Vamos começar a falar sobre como é a estrutura do Windows XP. Bom, a estrutura do Windows XP é baseada nessas 4 informações muito importantes. Área de trabalho, que também dependendo da tua banca pode ser chamado de desktop, né? Ícones, barra de tarefas e botão iniciar. Bom, vamos começar a falar sobre a área de trabalho. Professor, o que seria a área de trabalho? Nada mais é do que a tela principal quando você liga o seu computador. Então, uma vez que você startou o seu computador, vai aparecer a área de trabalho. E a área de trabalho contém tudo isso aqui. Esses são os elementos da área de trabalho. Você vai ter os ícones, né? O que seria ícones, professor? Ícone nada mais é que uma representação gráfica, né? Por exemplo, o ícone do Word. Se você clicar no ícone do Word, automaticamente irá abrir o aplicativo do Word. Se você tem o ícone, por exemplo, do Internet Explorer, uma vez que você clicou, ele automaticamente vai abrir, né? A ferramenta em questão, né, do Windows Explorer, do Internet Explorer, tá bom? Nós temos a barra de tarefas. Professor, o que seria a barra de tarefas? Barra de tarefas, gente. A barra de tarefas, ela por padrão, tá? Ela fica na parte inferior da área de trabalho. Mas já caiu em concurso público falando o seguinte, que a barra de tarefas, ela por padrão ela não pode ser alterada. Isso é falso. Você pode colocar na parte da direita, na parte da esquerda, no topo, certo? Então você pode mudar a posição da barra de tarefas, mas por padrão fica na parte inferior da sua tela. Outra coisa, professor,
o Windows ele é um sistema multitarefa, tá? O que é um sistema multitarefa? Multi vem de muitos, tarefa vem de aplicações. Então você pode estar escutando música com o Windows Media Player, você pode estar trabalhando utilizando o Word, você pode estar navegando na internet, né? Então são 3 aplicações. E aí você, por exemplo, pode alternar essas aplicações. Quando você alterna essas aplicações, ela fica em stand-by ou em segundo plano. E aonde que eu vejo se ela está funcionando ou não? Através da barra de tarefas. Então todas as atividades que você estiver rodando, vai estar aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho o Word, né? Aqui eu tenho o Internet Explorer, né? Tudo que estiver constando na barra de tarefas significa que está sendo executado, beleza? Então, isso também é muito importante. Você tem que saber que tudo que está sendo executado fica na barra de tarefas. E a barra de tarefas, por padrão, né, ela vem na parte inferior da tela, né, mas eu posso alterá-la, a sua orientação. Botão iniciar, muito importante também. O botão iniciar fica alocado aqui na parte inferior, né, vai estar escrito iniciar. E ele é responsável por abrir os menus e as opções que existem dentro do sistema operacional Windows XP. Então o botão iniciar, ele é muito importante, tá? Por quê? Porque ele permite que você abra todas as opções e configurações que você pode realizar no teu computador. Para ficar mais fácil de entender, vamos mostrar, né, uma interface gráfica, né? Vamos mostrar a tela em questão do Windows XP. Então, vamos lá. Os ícones que eu falei que são representações gráficas, né? Uma vez que eu clicar aqui, eu vou abrir o Mozilla Firefox, que é um navegador de internet, eu vou abrir a pasta Meus Documentos, vou abrir o computador, que seria o Windows Explorer, a lixeira ou Internet Explorer. A área de trabalho, né? O que é a área de trabalho? É toda a tela inicial quando você starta o seu computador, quando você inicia o seu computador. E dentro da área de trabalho vai ter os ícones, né? Vai ter a barra de tarefas, conforme eu falei para vocês. Por exemplo, aqui eu estou com 2 aplicativos, né? Eu estou com o Windows Explorer aberto e eu estou também, né, com um documento Word e uma apostila, certo? E aqui nós temos o menu, né, o menu que eu já falei para vocês que é o menu iniciar, que uma vez clicado nele vai abrir várias opções que permite você fazer todas as configurações e todas as funcionalidades que existe dentro do seu sistema operacional. E tem uma coisa importante também que cai em concurso, barra de inicialização rápida, tá? O que é a barra de inicialização rápida? Ele fica normalmente ao lado do menu iniciar, tá? E é utilizado para quê? O próprio nome já fala, inicialização rápida, mas quem vai inicializar? Normalmente você fixa, né, os programas que você utiliza frequentemente. Porque, por exemplo, se você abre todo dia o Word, todo dia, por exemplo, o Internet Explorer, eu não tenho que entrar no menu iniciar e procurar onde estão esses aplicativos. Ou eu coloco na área de trabalho conforme está o Internet Explorer, ou eu posso colocar aqui dentro, né, na barra de inicialização rápida. Porque uma vez que ela está aqui, eu só dou um clique e ele automaticamente já vai startar para mim um aplicativo. Então, a barra de inicialização rápida, como diz, é para facilitar, né, o uso. Então, programas que você utiliza no cotidiano, né, você pode colocar aqui, né, na barra de inicialização rápida que fica alocada, né, na barra de tarefas. Outra coisa também que é interessante é a caixa de diálogo. Tá? A caixa de diálogo fica próximo, na verdade praticamente do lado, né, do relógio na barra de tarefas, e ele serve para quê? Para mostrar alguma informação. Por exemplo, antivírus está desatualizado ou informações sobre a atualização do Windows, né? Então sempre vai aparecer uma mensagem aqui do lado informando para você. Por isso que se chama caixa de diálogo. Então essa por si só é a estrutura da área de trabalho, é a estrutura base que você precisa conhecer para um sistema operacional. Beleza, gente? Bom, vamos agora falar, gente, de um assunto também muito importante sobre o Windows XP, que é a questão de sistema de arquivo. Parece soar muito técnico, mas é algo bem fácil de se entender. Para que você consiga compreender bem
a parte de sistema de arquivo, vou dar um exemplo de carros, certo? Bom, todo mundo conhece o carro Gol, né? Que é da fabricante, vamos dizer, Volkswagen. E nós sabemos também que existe o carro Celta, que, por exemplo, é da fabricante Chevrolet. Cada tipo de carro tem o seu motor específico, de tal forma que o motor do Gol não cabe no Celta, nem do Celta cabe no Gol, né? Então, o que seria isso? Seria algo exclusivo, dedicado para determinado tipo de carro. Da mesma forma que nós temos essa questão de exclusividade nos carros, no motor, nós temos na parte de sistemas de arquivo. Cada sistema operacional tem o seu tipo de arquivo, de modo que o Windows XP, assim como o Windows 7, ele também tem um sistema que é o NTFS, tá? E esse sistema de arquivos não é igual, por exemplo, do Linux, não é igual do Macintosh, né? Então, você tem o seu motor dedicado. E qual que seria o sistema de arquivos do Windows XP? NTFS. Não se esqueça porque cai em concurso. Teve muitas questões, né, que perguntou qual é o tipo de sistema de arquivos do Windows XP. E aí tá aqui, NTFS. Beleza? Partindo disso, né, vimos aí a sua constituição, a sua estrutura, e agora a gente vai começar a trabalhar com o Windows XP, tá? O Windows XP, né, o Windows vem de janela, né, para quem não sabe, ele trabalha sempre, né, com essa tela retangular. E essa tela retangular é uma janela, é uma tarefa em questão, tá? E toda tarefa, ela tem uma estrutura base, e a estrutura base da janela é isso aqui. Primeiro, nessa parte superior, sempre vai estar falando que aplicação você está trabalhando. No caso, eu estou trabalhando com meus documentos. Essa parte aqui que informa o que você está trabalhando é chamada de barra de título, tá? Barra de título, gravem esse nome. Então, como que eu sei que eu estou utilizando o meu computador? Graças à barra de título, porque lá vai estar informando, tá? E aonde fica essa barra de título? Na parte superior da tela, né? Bom, logo a barra de título, né? A próxima barra é chamada de barra de menu. Para que serve a barra de menu? A barra de menu, gente, serve para você mexer, trabalhar com a aplicação em questão. Então significa que arquivo, editar, exibir, favoritos, ferramentas, são todas as opções que eu posso trabalhar dentro dessa janela. Então, logo a barra de título, nós temos a barra de menu. Bom, outra coisa importante, né, é a barra de endereço, tá? O que é a barra de endereço? Mesmo que você, por exemplo, não consiga enxergar porque fica lá na parte superior da tela, aonde você esteja, né, você quer se localizar no computador, você pode utilizar a barra de endereço, né? E você pode navegar digitando o endereço, por exemplo, eu quero entrar em tal pasta. Se você conhecer todo o caminho corretamente, você pode digitar aqui, ou você pode utilizar o cursor do mouse, né, e clicando nos ícones. Então, a barra de endereço também é importante. E também cai, né, quando se trata sobre o Windows XP, a questão dos atalhos para o que você faz com a janela, né? E aí tem 3 figuras que você precisa estar craque: minimizar, maximizar e fechar, né? Então, o que seria minimizar? Ele aloca, uma vez que você clicou no minimizar, ele aloca para a barra de tarefas. Maximizar, você vai voltar, né, para trabalhar com essa janela. E fechar, o próprio nome já diz, né? Você fecha a tarefa em questão. Beleza? Então, essa, né, é a figura de uma janela. Essa janela pode ser utilizada para pastas, pode ser utilizada para aplicativos, pode ser utilizada para configurações. Tudo vai ter essa mesma estrutura no Windows XP, beleza? Bom, entendemos agora a parte de janelas, né? Agora nós precisamos entender o seguinte, que o sistema operacional ele é responsável por gerenciar, né? Gerenciar o quê? Gerenciar toda a parte de hardware e toda a parte de software. E lá atrás, né, no início da aula, eu falei para vocês que o sistema operacional ele não é um programa só, ele é uma coleção de programas, de tal modo que nós vamos conhecer 2 programas importantíssimos agora. O primeiro programa que nós vamos conhecer é o Windows Explorer, tá? O que o Windows Explorer faz? Ele faz o gerenciamento, mas gerenciamento de quê? Todos os arquivos e todas as pastas que existem dentro do sistema operacional, ele é responsável por fazer o gerenciamento.
E nós temos também outra ferramenta muito importante, gente, que é o painel de controle. Para que serve o painel de controle, professor? O painel de controle ele faz o gerenciamento de todos os programas, né, e todas as configurações de hardware que você queira. Imagine só, quero adicionar uma impressora, eu tenho que ir no painel de controle. Eu quero configurar o teclado, eu tenho que ir no painel de controle. Eu quero desinstalar um programa, eu vou no painel de controle. Eu quero criar uma pasta, opa, aí eu não vou no painel de controle, eu vou no Windows Explorer. Eu quero renomear um programa, eu vou renomear um programa não. Minto. Eu quero renomear, por exemplo, uma pasta, né? Eu vou no Windows Explorer, né? Eu vou renomear um arquivo. Eu vou no Windows Explorer. Eu vou excluir um arquivo no Windows Explorer. Então, essa estrutura que eu montei para vocês, vocês precisam estar atentos. Falou em arquivo, falou em pasta, Windows Explorer. Falou em programas ou configurações de hardware, nós vamos no painel de controle. Beleza? Bom, vamos conhecer então, né, esses gerenciadores tão importantes, né, para o sistema operacional. O primeiro gerenciador que iremos conhecer é o Windows Explorer. Várias questões de concurso, tá? Confunde vocês, né? Na verdade, eles fazem uma pegadinha para ver se realmente você conhece sobre o sistema operacional, que eles fazem a associação do Windows Explorer com o Internet Explorer. Então ele vai falar o seguinte, é o gerenciador de pastas e arquivos do Windows. Resposta: Internet Explorer. Verdadeiro ou falso? Falso, gente. Por quê? O Internet, ele permite conectar na internet, tá? Então você elimina ele. Quem faz o gerenciamento de pastas e arquivos do Windows, nunca se esqueça, Windows Explorer. Windows Explorer. Se não bastasse isso, né? De ter, na verdade, uma confusão entre o Windows Explorer e o Internet Explorer, ele vai cobrar mais ainda, né? Ele vai cobrar o seguinte: qual é o atalho que permite abrir o gerenciador de arquivos e pastas, né, do Windows? E nós temos um atalho que é o Windows E. Então a tecla WinKey do seu teclado mais o E de Explorer, né, ele permite abrir essa tela aqui, tá? E essa tela aqui é chamada de Windows Explorer. Permite gerenciar todos os arquivos e pastas que se existem no seu computador. A estrutura é a mesma, né? Só que tem uma coisa que é interessante salientar, que eu vou mostrar para vocês agora. Reparem esse botão aqui, essa pastinha, né? Que é chamado de pastas. Verifiquem que aqui na parte do Windows Explorer nós só conseguimos visualizar uma pasta só. Mas você não consegue ver a hierarquia que existe dentro da pasta. E aqui você já consegue ver. Quer ver? Eu vou passar o slide agora. Percebam como que está mostrando agora. Você consegue verificar esses sinaizinhos de menos, esses sinaizinhos de mais. Já caiu em diversas bancas cobrando o que significa esse menos e esse mais. Esse menos significa que ele não tem mais pastas para se abrir ou subpastas, certo? Já esse maisinho significa que ele tem pastas. Mas como que eu permiti visualizar dessa forma? Retornando aqui para vocês fazerem um comparativo, né? Porque eu acionei esse botão chamado de pastas. Se esse botão não estiver ativado, só mostra as pastas raízes, né? Professor, o que seriam as pastas raízes? As pastas principais do Windows XP. Se você quer ver detalhadamente, você tem que selecionar a parte de hierarquia, que é acionada pelo botão pastas. Uma vez selecionado, olha o que acontece. Ele vai mostrar todas as pastas que existem, né, dentro das pastas raízes. Então, aqui em meus documentos eu tenho tudo isso aqui. Eu tenho essa pasta LAC, né? Dentro dessa pasta LAC eu tenho concursos e eu tenho essas pastas aqui, né? Por exemplo, aqui meu computador tem várias pastas. Se eu clicar no maisinho, vai abrir um leque de pastas de opções que eu posso ir. No caso, como não tem o sinal de menos, significa que não tem mais pastas. Se eu clicar em menos, ele vai ocultar. Se eu clicar aqui nesse mais, ele vai mostrar. Beleza? Então, temos que ficar atento com isso, beleza? Bom, então vimos aí sobre o Windows Explorer, né? Vimos sobre a parte de mostrar as pastas e arquivos. E nós temos uma coisa muito importante também, que é a questão de alternar, né, as aplicações, tá? Cai muito em concurso perguntando o seguinte: estou trabalhando com Word, Excel, Internet Explorer e um arquivo em específico. E eu preciso alternar para o Word, né?
Como que eu posso fazer? Você pode ir com o mouse, com o cursor, só que isso seria mais trabalhoso, né? Do que você utilizar uma tecla de apoio, né? Na verdade, uma combinação de teclas. Qual que é a combinação de teclas que permite que você alterne as atividades, alterne as aplicações? Essa combinação é Alt Tab, tá? Alt mais Tab. Uma vez que você esteja pressionado o Alt e apertar o Tab, ele permite, né, que você alterne uma atividade. Se você ficar apertando o Tab novamente, vai pulando em todas as aplicações que você esteja trabalhando. Então o Alt Tab ele alterna uma aplicação em questão, tá? Então lembre-se disso. Se eu vou alternar tarefas, eu tenho que utilizar, né, Alt Tab dentro do meu Windows Explorer, beleza? Bom, continuando a falar sobre o Windows Explorer, né? Em concurso, né? Além de trabalhar com mouse e teclado, você precisa saber também quais são as funcionalidades, né? Quais são as teclas de atalho e o que eu posso fazer com os botões do mouse em questão, né? O botão de esquerdo, todo mundo já sabe que é selecionar, né? Duplo clique, você vai abrir, um clique você seleciona. Só que tem a funcionalidade do botão direito, essa funcionalidade é chamada de menu de atalho ou menu rápido. O que você consegue fazer isso? Em vez de você, por exemplo, ter que selecionar, passar o cursor, movimentar e selecionar essas opções, você tem as opções rápidas aqui dentro, graças ao botão direito. Então eu posso criar nova pasta, eu posso atualizar, eu posso criar um novo arquivo. Tudo isso graças ao quê? Ao menu de atalho ou menu rápido. Como que eu aciono o menu de atalho ou menu rápido? Botão direito do mouse. Então se você quer trabalhar de forma rápida, né, e você não quer ficar entrando, né, na barra de menu, você pode acessar o botão direito do teu mouse e acessar o menu de atalho ou menu rápido. Beleza? Bom, entendemos então sobre o Windows Explorer, né? E aí agora a gente vai para uma outra estrutura muito importante, né? Que é o menu iniciar. Vimos lá no começo que o menu iniciar, ele é responsável por constar todas as configurações, todas as opções, né? Todas as funcionalidades que se existe dentro do teu sistema operacional, né? E aí o que acontece? No concurso público, ele não pergunta só isso, ele pergunta também uma coisa muito importante. Qual é a tecla que eu consigo, né, abrir, né, o menu iniciar? E essa combinação é Ctrl ESC. Então, se cair no concurso, qual é a tecla que permite abrir o menu iniciar? Ctrl ESC. Uma vez que você abrir o menu iniciar, né, ele vai aparecer todas as configurações, todas as opções que existem. Fiz um levantamento para vocês também, né, o que cai mais sobre o menu iniciar, né? Além de ter todas as funções, pode cair, gente, tá? Algumas questões caíram perguntando sobre documentos recentes e meus documentos, tá? Qual que é a diferença que existe nessas duas nomenclaturas? Meus documentos, ele vai anexar, vai guardar todos os arquivos que você existe. Só que, por exemplo, você trabalha todo santo dia com um documento chamado relatório de vendas, certo? E aí você sempre vai trabalhar com esse documento, né? E aí dentro do menu iniciar existe um ícone chamado documentos recentes que você consegue abrir ele de forma mais rápida, porque ele vai mostrar tudo que você utilizou recentemente, tá? Então, se você utilizou um sistema ontem, né, um documento ontem de Word, por exemplo, ele vai estar alocado aqui dentro, tá? E aí o que ele mostra? Ele pergunta o ícone. Para que serve esse determinado ícone, gente? Eu sei que até passa, né? Alguns alunos falam, professor, não é noções de informática, né, professor? Essa disciplina aí é noções mega aprofundadas, né? Mas nós temos que ficar preparados para isso. Por quê? Se cobrar esse ícone seguido desse relógio, né, significa que ele está querendo os documentos recentes, né? Ou ele pode perguntar a diferença também que existe. Qual a diferença entre meus documentos e documentos recentes? Uma vez anexado documentos recentes, não pode anexar meus documentos? Falso. Por quê? Se eu posso sim anexar nos meus documentos, a diferença é que aqui é como se fosse uma barra de inicialização rápida para eu conseguir acessar os documentos que foram utilizados recentemente. Mas ele pode estar anexado sim em meus documentos. Aqui é só uma forma de você abrir mais rápido, beleza?
Então, isso seria que pode se cobrar quando se trata de menu iniciar. Agora nós iremos conhecer, né, uma outra ferramenta muito importante do Windows XP, que é o painel de controle, tá? Primeiro eu tenho que saber como que eu acesso o painel de controle. O painel de controle não tem um atalho em questão. Então pode cair no teu concurso como que eu consigo acessar o painel de controle. E aí como que eu consigo? Você vai pelo menu iniciar, né? Vimos anteriormente que você pode selecionar a sequência de teclas Ctrl ESC, né? E depois você vai selecionar dentro do menu iniciar painel de controle. Uma vez que você clicou em painel de controle, vai abrir essa tela aqui, né? O painel de controle ele mostra para vocês aí as categorias, né? Você pode também alternar. O que seria esse alternar, professor? O alternar eu não recomendo porque ele vai mostrar todas as opções que existem no painel de controle. Então, são mais de 40 opções, né? Então, o que acontece? Dessa forma, selecionado por categoria, é mais fácil, né? Por exemplo, se eu quero alterar o plano de fundo, eu vou no Aparências e Temas. Se eu quero, por exemplo, verificar as conexões com a internet, eu vou em Conexões e Rede. Se eu alternar para o modo clássico, né, de exibição, o que acontece? Ele vai mostrar todas as opções que existem, então você pode se perder. Então você pode deixar da forma de exibir por categoria ou você pode exibir todos os ícones, beleza? Bom, vamos começar a aprofundar, né, sobre cada categoria em questão, tá? Bom, gente, a primeira categoria, conforme eu falei para vocês, que é a categoria Aparências e Temas, permite que você altere plano de fundo, o tema do Windows, o tamanho da resolução, né? Você permite colocar a foto de plano de fundo que você deseja, né? Então toda essa parte de aparência, você vai nessa categoria, Aparências e Temas. Bom, eu quero adicionar uma impressora, professor. Eu quero adicionar um scanner, né? Eu quero adicionar algum hardware, né? Um monitor, né? Um projetor. Aonde que eu posso verificar as configurações? Impressoras e outros itens de hardware, tá? Professor, eu estou com um problema, né, de conexão na internet. Aonde que eu consigo verificar as configurações? Bom, primeiro você tem que ir no painel de controle. E segundo, que você tem que selecionar a categoria Conexões de Rede e Internet. Professor, lá em casa, né, trabalha eu, né, a minha mulher e meu filho. Só que eu quero diferenciar as atividades minhas, da minha mulher e do meu filho. O que eu faço? Eu tenho que criar contas de usuário para cada um. E como que eu consigo criar essas contas de usuário? Eu tenho que ir no painel de controle e selecionar a categoria Contas de Usuário. Professor, depois que eu baixei um tal programa, um tal joguinho na internet, meu computador começou a travar. Eu quero retirar esse programa que meu filho instalou. Como que eu faço para fazer isso? Bom, você vai no painel de controle, adicionar ou remover programas. Professor, mudou o horário de verão, né? Eu preciso alterar a data. Como que eu faço para alterar a data do meu computador? Bom, você vai no painel de controle, porque ele configura tudo, mas vai selecionar a categoria data, hora, idioma e opções regionais. Professor, meu computador parou de tocar música, né? Não estou escutando áudio. O que eu faço, né? Eu tenho que ir no painel de controle, né? E vou nos sons, fala, dispositivos de áudio para ver o que está acontecendo, beleza? Bom, eu quero melhorar a performance do meu computador porque, por exemplo, o meu filho quebrou o braço, né? O meu filho ele não consegue digitar, né? Ele está com dificuldade de acessibilidade. Ele precisa, por exemplo, de um teclado virtual ou uma acessibilidade maior. O que eu faço? Você vai nas opções de acessibilidade. Lá vai ter várias opções que permitem ajudar conforme a sua necessidade. Beleza? Bom, eu quero melhorar, né, o meu sistema, eu quero otimizar o meu sistema. O que eu faço? Onde que eu consigo verificar as opções de melhorar a performance do meu computador? Você vai no painel de controle, desempenho e manutenção. Professor, eu queria verificar a questão de atualizações do Windows, a parte de segurança. Onde que eu vou? Eu vou no painel de controle, central de segurança. Então, se você analisar bem, cada categoria, a própria nomenclatura da categoria já começa a influenciar você, o que você faz, né? Para concurso eu preciso ficar preparado para quê? Ele vai perguntar aonde que eu faço determinada configuração.
e você vai decorar só isso. Todo e qualquer tipo de configuração, essa pessoa é responsável por fazer. A única, na verdade, são duas coisas que ele não consegue fazer. É a configuração de pastas e arquivos. O restante, gente, tudo que você fizer, tudo que você efetuar, seja de alteração, criação, configuração, é no painel de controle. Então é uma ferramenta, né, um sistema básico do sistema operacional muito importante. Beleza? Bom, agora, né, nós iremos falar sobre outra ferramenta muito importante, tá? Que essa ferramenta não cai em concurso público, simplesmente despenca, tá? Que é o gerenciador de tarefas do Windows, tá? Professor, o que é o gerenciador de tarefas do Windows? Nada mais é do que uma ferramenta que consegue monitorar em tempo real tudo que você está executando. Então imagine que você está com o Word, com o Internet Explorer, com o Excel, com o Windows Explorer aberto, certo? Ele consegue verificar que recursos ele está utilizando, quais são os seus processos, recursos de memória, né? E aí imagine só, você está utilizando esses aplicativos que eu citei anteriormente, travou o seu computador, né? Ou travou uma aplicação só, por exemplo, travou o Word, né? Como que eu faço para fechar somente o Word? Você vai acionar, deixa eu pegar aqui, caiu, gente. Você vai acionar, né, o gerenciador de tarefas. Professor, mas como que eu aciono o gerenciador de tarefas? Simples, Ctrl Alt Del. Esse atalho você não pode esquecer, tá? Porque como eu disse, cai demais em concursos quando se trata do Windows XP. Qual é a sequência, né, de teclas que permite abrir o gerenciador de tarefas do Windows? Ctrl Alt Del. Uma vez que você clicou em Ctrl Alt Del, vai aparecer essa tela. E aí você pode selecionar o aplicativo que está travando e finalizar o aplicativo em questão, a aplicação em questão. Então, ele é muito importante, é uma ferramenta muito poderosa, assim como o painel de controle. Então, imagine, você consegue ver em tempo real quem está sendo executado e se caso uma ferramenta travar, uma aplicação travar, você pode finalizá-la. Beleza? Então, essa é a funcionalidade do painel de controle. Outra ferramenta muito importante que nós iremos trabalhar é sobre a lixeira. A lixeira é localizada na área de trabalho do computador, né? E ela é muito importante, né? Porque ela é onde armazena os arquivos que você não utiliza mais, tá? Só que você tem que ficar bem atento a algumas coisinhas básicas que cobrem concurso público. Primeiro, a lixeira é um local temporário. Temporário. Professor, como assim temporário? Imagine só, a lixeira ela foi criada para de modo que você excluir um arquivo erroneamente, você consiga restaurar ele. Então imagine só, estou com um arquivo relatório final de vendas, certo? Que eu preciso enviar para o meu chefe. Infelizmente, né, sem querer, eu fui lá, selecionei ela e em vez de apertar Enter, eu apertei a tecla Del e excluí o arquivo, por exemplo, certo? E aí, poxa vida, eu perdi o arquivo? Não, gente, você não perdeu o arquivo, porque o arquivo ele foi enviado para a lixeira, certo? Então, o que eu faço para pegar esse arquivo de volta? Que, né, a palavra correta é restaurar esse arquivo de volta. Simplesmente você vai na área de trabalho do teu computador, né, ou vai no menu iniciar, porque lá vai estar todas as configurações. Você vai clicar na lixeira, clicar no arquivo e clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção restaurar. Uma vez que você restaurou, isso já caiu em concurso, né? Para onde que vai voltar o arquivo relatório de vendas final? Ele volta para o local de origem, tá? Local de origem. Se ele estava na pasta documentos, volta para a pasta documentos. Se ele estava na área de trabalho, volta para a área de trabalho. Já caiu em concurso perguntando o seguinte: uma vez que você restaurou o arquivo, ele volta para meu documentos ou ele volta para uma pasta temporária? Não, gente, ele volta para o local de origem. Beleza? Outra coisa importante, tá? Você pegou um arquivo muito grande, né? Muito grande mesmo, sei lá, de 1, 2 gigas, certo? E a lixeira, né? Ela tem um tamanho, né? Um tamanho específico. Se você clicou, por exemplo, excluir, e o arquivo for muito grande, maior que o tamanho da lixeira, vai apresentar uma